Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, do versículo 26 em diante. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente, concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Vamos ler todos juntos esse versículo de novo? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. De novo. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Obrigado porque a tua palavra nos ensina, ela nos direciona, ela traz refrigério, ela traz para nós, que muitas vezes andamos errantes, um rumo, um direcionamento. E nós clamamos a tua misericórdia, Santo Deus, porque nós dependemos totalmente de ti. Precisamos, Espírito Santo de Deus, do Senhor envolvendo o nosso coração, quebrantando-nos, abrindo a nossa mente, a nossa compreensão, para que nós possamos receber o teu ensino de uma forma adequada. Nós queremos palavra revelada nesse momento, palavra que vem do trono da graça para abençoar nós, o teu povo. Desvenda, Senhor, os nossos olhos, para que nós possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Usa de misericórdia para cada um de nós que necessitamos da tua instrução. E Deus, tira as vendas dos olhos, abre os nossos ouvidos, que nós possamos ser nesta noite ministrados com poder e com grande glória. Convém que Cristo cresça, que eu diminua. Deus, usa de misericórdia para conosco, mais uma vez eu lhe peço. E sopra, Espírito de Deus, porque ao teu agir, ninguém pode resistir. Em nome de Jesus. Amém e amém. Qual é o maior projeto do seu coração? O maior desejo? Um plano que você gostaria que ele acontecesse, que ele viesse à existência. Há algum projeto que parou no meio do caminho, que não se concretizou, que você até gostaria que ele tivesse acontecido, mas esse projeto foi abortado, não atingiu o fim proposto? Quando eu olho para esse texto, eu vejo aqui Deus usando uma mulher tremenda, chamada Maria. Na verdade, uma moça, uma virgem. Ele usa para cumprir o maior de todos os projetos da humanidade, quando ele envia ao mundo o seu único filho para ser o nosso Salvador. Ele paga o preço da nossa redenção, abre um novo e vivo caminho e nos dá um livre acesso ao trono da graça. A qualquer momento, eu e você, por Jesus, podemos falar direto com o Todo-Poderoso, porque Maria gerou o nosso mediador.
num dia como esse em que celebramos o Dia das Mães, eu creio que não haveria personagem mais interessante para nós refletirmos sobre a vida desta mãe, que além de ter gerado Jesus, depois gerou outros filhos, mas ela foi aquela que ofereceu o seu ventre para gerar o filho do unigênito do Pai, o filho unigênito do Pai, o único gerado. A palavra de Deus é muito clara que quando eu e você recebemos a Jesus como nosso Salvador, lá em Efésios, no capítulo 1, a Bíblia diz que por meio de Cristo, eu e você nos tornamos filhos de adoção, aqueles que recebem a Jesus como seu Salvador. Todos foram criados por Deus. Jesus, o único filho que Ele gerou, nós criados, criaturas de Deus, mas por meio de Cristo, nos tornamos filhos adotivos e temos o mesmo privilégio daquele que foi gerado, porque foi legal. Ele pagou o preço. E a Bíblia diz que um dia, eu e você vamos reinar juntamente com Cristo. Jesus, Ele abre mão de ser herdeiro do trono sozinho, para dividir a sua herança, o seu reinado, com todos aqueles que confessam que Jesus é o seu único e suficiente Salvador. Mas sabe, quando eu olho para esse texto, e eu convido você a analisar comigo, eu dou a este sermão o seguinte título: Maria, mãe de Jesus, um modelo a ser imitado. Maria, mãe de Jesus, um modelo a ser imitado. E por que eu vejo Maria como uma pessoa, como uma mulher digna de ser imitada? Maria era uma moça, uma pessoa tão comum como eu e você. Talvez um rosto que passasse desapercebido pela multidão. Maria não era uma moça de uma família rica, de um sobrenome influente. Maria não era uma pessoa famosa. Ela não estava em evidência no cenário conhecido do mundo da época. Maria era uma desconhecida aqui na terra, porque diante do trono da graça, Deus a conhecia muito bem, porque Maria tinha intimidade com o Todo-Poderoso. Sabe, irmãos e irmãs, eu olho para Maria e vejo que aqui está uma das mulheres mais importantes da Bíblia. E às vezes nós ficamos perguntando: quem são essas pessoas que têm os seus nomes na Bíblia? Por que existe um livro com o nome de Lucas, de João? Por que existem livros lá no Antigo Testamento, citando nomes de tantos homens, tantas mulheres, profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, mulheres, Ruth e Esther? Quem são essas pessoas? Homens e mulheres como eu e você, sujeitos aos mesmos sentimentos, como relata Tiago, falando a respeito do profeta Elias. Mas homens que buscavam intimidade. Elias, homem de oração, orava com instância, vida reta diante do Senhor. Eu fico pensando, se a Bíblia estivesse sendo escrita hoje, eu e você teríamos o nosso nome na Bíblia? Porque eram pessoas comuns, mas de uma intimidade tremenda com o Todo-Poderoso. Maria fala de pessoas como eu e você, que podemos ser anônimas, passar desapercebidas na multidão, mas que precisam ser conhecidas diante do trono de Deus. Mas muitas vezes nós não somos conhecidos diante do trono de Deus, porque nós não vamos a Ele. Não vamos a Ele. Eu louvo a Deus porque Deus tem levantado um exército de pessoas que têm orado e têm pagado o preço da intercessão e da oração. E eu tenho certeza que na vida, nos ministérios dessas pessoas que têm orado, que têm se consagrado, vai haver uma grande diferença. Deus tem ministrado ao nosso coração que Ele está trazendo uma grande multidão. Se preparem, irmãos e irmãs, Deus está trazendo uma grande multidão, mas vai ser bênção
para a vida daqueles que têm buscado a vida reta, a vida de santidade, a vida de oração. Quanto tempo você tem investido no seu relacionamento com Deus, conversando com Ele, orando com Ele? Quanto tempo? Quem é você no lugar secreto da oração? Quem sou eu no lugar secreto da oração? Sabe que o judeu, aquele judeu ortodoxo, que usa aquela capa, né, que é tradicional, o lugar secreto para ele é o seguinte: em qualquer lugar que ele estiver, ele se ajoelha, ele joga aquela capa sobre a cabeça, e ajoelhado ali, ele abre o coração na presença do Senhor. As suas fragilidades, as suas lutas, seus conflitos interiores, mas ele também se rasga em adoração, declarando quem é o Deus que ele serve. Sabe que eu tenho ouvido falar de pessoas com ministérios proeminentes, não necessariamente pastores, membros às vezes da igreja, leigos, mas que são homens e mulheres de oração. Pastor Jetro, outro dia, esteve aqui ministrando para os gideões da oração, e ele falou algo que impressionou meu coração. Ele falou: sabe quando acontece a verdadeira oração? A verdadeira oração acontece quando acabam os argumentos. Irmãos e irmãs, é importante nós termos uma pauta, termos motivo de oração. Nós temos os cartões da campanha, onde nós colocamos os motivos, e todos nós devemos orar por motivos. Nós, os pastores, temos nos reunido, nós temos uma pauta, motivos de oração, que nós estamos intercedendo pela vida da igreja, pelos líderes da igreja, pelos negócios, pelo trabalho, por esse povo, para que o Senhor poupe os nossos jovens, os nossos moços das paixões da mocidade, as crianças dos crimes, né, contra a criança, que estão latentes aí no mundo em que vivemos. Tudo isso é importante. Mas sabe que a verdadeira oração, aquela franca, é quando acabaram todos os motivos de oração, todos os argumentos. E às vezes a gente chega para Deus e fala: Deus, eu não sei nem como falar com o Senhor. Só o Senhor sabe como que está o meu coração, a minha dificuldade. Senhor, o que os meus olhos têm sentido atraído. Deus, as coisas que eu tenho falado. E às vezes a gente não consegue nem pronunciar, é só o pensamento. Ali eu creio que acontece o coração contrito, que a Bíblia diz que Deus não despreza, não despreza. Eu imagino Maria, essa moça, uma moça desse jeito, entregue nas mãos do Senhor, submissa à vontade do Senhor, mesmo que não compreendamos. Maria fala de mim e de você. Mas quando eu olho para o texto lido, eu vejo aqui algumas virtudes que eu e você precisamos observar, se nós queremos ter projetos se cumprindo, mas não projetos do nosso próprio coração, mas projetos que estejam em perfeita sintonia com os projetos de Deus. Porque projetos que são abortados são projetos que não estão em perfeita sintonia com os preceitos de Deus. Tenho visto muitos homens e mulheres direcionando a sua vida pela sua própria vontade. E a Bíblia diz que Deus deixa homens e mulheres agirem desse jeito e vão cair na sua própria armadilha, na sua própria concupiscência. Deus deixa, porque não consulta o Senhor. Não consultam o Senhor. Tiago, ele diz o seguinte, que ninguém pode ir para uma outra cidade e falar assim: eu vou negociar, eu vou ter lucros, vou ganhar muito dinheiro, sem antes invocar a vontade do Senhor. Porque no final das contas, o que vai acontecer é a vontade do Senhor, quer eu e você queiramos ou não, vai se estabelecer a vontade do Senhor. E por que nós resistimos tanto em nos submeter à vontade do Senhor?
Quantos planos adiados, projetos abortados por insubmissão à vontade do Senhor. Quanto tempo eu e você vamos viver na rebeldia e não aceitar o projeto do Senhor? Maria, ela poderia muito bem ter dito não. Eu vou ser exposta, eu não quero, eu não aceito, eu não entendo, procura outra. Ela poderia ter dito muita coisa. Não foi fácil para ela compreender. Tão humana quanto eu e você. Mas Maria, ela é cheia de graça. Ela é bendita entre as mulheres. Bendito é o fruto do seu ventre, Jesus Cristo. Eu fico muito triste quando algumas pessoas falam assim: olha, vocês não acreditam em Maria. Nós acreditamos que Maria é uma mulher de Deus, um modelo a ser seguido, uma mulher realmente cheia de graça, santa, vida separada. O Senhor manifestava poder sobre a vida dela, ela dependia do Espírito Santo. Essa é a Maria que nós cremos. Não cremos que ela é mediadora, porque a Bíblia não fala sobre isso. Não fala. A Bíblia diz em 1 Timóteo 2,5 que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E o único texto que às vezes algumas pessoas querem distorcer para interpretar e dizer que talvez Maria possa ser mediadora, é aquele texto das bodas de Caná. Quando Maria disse: fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que Jesus vos disser. E Jesus disse, lá em João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Maria foi uma mulher santa, separada das demais. Maria é um modelo a ser imitado. Mas Maria era tão humana quanto eu e você, que ela mesma compreendeu que ela precisava de um Salvador. No Cântico de Maria, no capítulo 1, ainda no versículo 47, ela diz: e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Deus, ou alguém que é divino, não precisa de Salvador. Ele é o Salvador. Maria compreendeu que ela mesma, embora mãe de Jesus, ela precisava de um Salvador. Mas Maria, ela é um modelo a ser imitado primeiro. Primeira verdade que eu quero frisar aqui, pela sua santidade. E por que eu posso perceber nesse texto a santidade de Maria? No versículo 27 diz que o anjo veio a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E o que isso fala para mim e para você? Maria estava comprometida, desposada com um homem chamado José. O desposamento não poderia ultrapassar 1 ano. Talvez o desposamento mais se assemelhasse ao noivado dos nossos dias. Mas ao mesmo tempo que assemelha, é muito diferente. Porque esses dias mesmo conversando com uma pessoa, eles falaram que estavam noivos há 8 anos. O noivado nos tempos bíblicos, ou o desposamento, não poderia ultrapassar 1 ano. Quando havia o acordo de casamento, com a bênção dos pais, entre um homem e uma mulher, esse homem tinha 1 ano para preparar o lugar onde eles iriam morar, se ajeitar para ter um teto para essa família. E a moça ia preparando ali o seu enxovalzinho. A qualquer momento, o noivo poderia decidir: chegou o dia do casamento. E no dia que ele decidia, então os amigos dele vinham com ele da sua casa, as amigas da noiva saíam com a noiva da casa dela, falavam: eis o noivo, e vinham
para encontrar no centro daquele povoado, daquele lugar onde viviam. E ali começavam as festividades. Aí iam matar o novilho cevado, festejavam às vezes uma semana inteira. E o casamento se consumava quando havia a conjunção carnal, lá na tenda ou no leito nupcial. Não como hoje, que as pessoas estão desfrutando os privilégios que devem fazer parte do casamento antes do casamento. Por que nós temos visto uma geração de homens e mulheres que são verdadeiras crianças adultas? Porque não assumem responsabilidades. O moço que ele leva e ele tem no relacionamento aquilo que seria privilégio de casado, ele está violando um princípio. É um menino adulto. As suas atitudes demonstram que ele é uma criança. Porque não assumiu a responsabilidade. Vive a brincadeira. Quer o lazer do casamento, mas não quer as responsabilidades do casamento. E quando Deus criou o homem, Ele deu responsabilidades ao homem. Ele falou: olha, me obedeça, não coma dessa árvore. Far-lhe-ei uma auxiliadora, cuide da mulher e dos filhos agora, crescei e multiplicai. Do suor do teu rosto comerás livremente. Trabalhe. Um homem se torna homem quando ele assume a responsabilidade com Deus, com uma mulher e os filhos que vieram desse relacionamento. E quando ele trabalha para ser o provedor dentro dessa casa. Mas, infelizmente, a santidade não tem feito parte da vida do povo que se diz santo. Mas a igreja que Jesus vem buscar é a igreja santa, que é separada da contaminação, sem ruga e sem mácula. Em que igreja eu e você estamos? Em que igreja eu e você estamos? O texto mostra que Maria, ela permanecia virgem, mesmo diante de um compromisso tão sério. Por que era muito sério? Porque se esse homem não quisesse mais casar com essa mulher, tinha que ter um motivo muito justo. E aí, ele tinha que fazer um termo de divórcio. Era tão sério, que se por um acaso esse homem morresse, aquela mulher, mesmo sendo virgem, ela era considerada viúva. Por isso que a gente ouve relatos de viúvas virgens. O casamento não havia se consumado, mas havia um compromisso firme. Diz que Maria, ela estava desposada com certo homem da casa de Davi. Não com qualquer certo homem, com o homem da casa de Davi. E o que isso fala para nós? Maria não buscou um homem ímpio para se casar. Maria estava comprometida com um homem que professava a sua mesma fé. Porque ela conhecia o Deus a quem ela servia. Sabia que Deus, Ele não coaduna com jugo desigual. Não há harmonia entre o santuário de Deus e os ídolos, diz a palavra. Entre o ímpio e o crente, diz a palavra. Maria, ela se comprometeu com uma pessoa que professava a fé, a sua mesma fé. Meus irmãos, tem muita gente se dando mal na vida, porque tem negociado princípios. Ah, pastor, mas isso, mas aquilo, sempre a justificativa humana. Ah, porque lá deu certo, não sei aonde deu certo. Você vai trocar o certo pelo duvidoso? Nunca vi alguém se arrepender por obedecer a palavra. Nunca vi alguém se arrepender por obedecer a palavra. Infelizmente, muita gente crente tem entrado em negócios, eu estou falando de negócios comerciais, com pessoas que não professam a mesma fé. Jugo desigual. Jugo desigual. Você acha que esse negócio vai ser bem sucedido? Porque se esse negócio for bem sucedido, você pode até atribuir
a vitória ao seu Deus, mas o ímpio vai atribuir aos ídolos dele. E a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. Os projetos de Deus estão em perfeita sintonia com esta palavra. Se você é casado, casada, e você é um novo convertido, você recebeu Jesus como Salvador e o cônjuge ainda não, é outra coisa. É 1 Coríntios 7. Lá diz que o marido não crente é santificado no convívio da mulher que crê. E o contrário é verdadeiro. Então a união é sempre no Senhor. Agora tem que orar para que o cônjuge se converta. É outro tempo. E a Bíblia diz lá que se separar é melhor que se reconcilie. Está lá em 1 Coríntios 7. Não é? Vida santa, projeto de Deus. Cristo, ele se ofereceu em sacrifício. Foi até a morte para que a sua igreja fosse resgatada sem ruga e sem mácula. Sem ruga e sem mácula. A igreja santa que Jesus vai levar é sem ruga e sem mácula. Nós precisamos ser santos, porque a palavra de Deus diz: santificai-vos, sede santos. Palavra santa significa separado. Ah, pastor, mas é uma oportunidade tão grande de ganhar dinheiro, mas é ilícito. É ilícito. Seu maior valor é dinheiro ou é o reino? É tão bonita, é tão bonito, é isso, é aquilo. Então esse é o seu maior valor? Ou é o reino de Deus? Nós precisamos ser santos no falar. Quanto crente com vocabulário chulo, xingamentos dentro de casa. Nós precisamos ser santos no andar. Jesus iria nos lugares que você está indo. Santos no olhar. Jesus veria aqueles sites que você tem visto na internet. Quanta gente que não é santa no falar promete e não cumpre, não honra a sua palavra. Coisa do diabo, porque a Bíblia diz que tem que ser sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno. É do maligno. Sempre dá um jeitinho com a palavra. Eu vou dar um jeitinho aqui. A gente se ajeita. Não é? Vida enrolada. Santos no pensar. Quando você chega lá em casa, Deus sonda a tua mente. O que Ele vê? Se nós temos a mente de Cristo, passaria algumas coisas que tem passado. Enchei-vos do Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência, o desejo da carne. A carne milita contra o Espírito, porque são opostos. Mas o que tem que prevalecer é o Espírito. O que tem prevalecido? Então, quando eu olho para Maria, eu vejo aqui, irmãos e irmãs, uma mulher, uma moça, de uma vida santa. Mas eu vejo nela também uma pessoa que tinha convicção da presença de Deus. Porque o anjo chega para ela e diz: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Eu tenho percebido que muitos irmãos e irmãs, e talvez até eu mesmo em alguns momentos, as nossas atitudes, elas são incoerentes com a presença de Deus. Porque nós temos sido coniventes com coisa errada. E a Bíblia diz assim: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Olha quanta gente indo por conselho de ímpio.
Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Talvez por um deslize, até houve uma falha, mas não se detém nesse caminho. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Como que vai ser esse homem, essa mulher? Ele vai ser como árvore que é plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e tudo quanto ele, quanto ela fizer, prosperará. Tudo quanto ele fizer, quanto ela fizer, prosperará. Está lá no Salmo 1. Quando Deus chamou a Josué, ele disse: Moisés, meu servo, é morto. Agora você vai assumir a responsabilidade, Josué. Eu imagino que Deus percebeu o temor, a insegurança do coração de Josué. Porque ele diz assim: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Tão somente, não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Não cesses de falar deste livro da lei, para que tenhas coragem de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Preste atenção. Deus diz para Josué: então você fará prosperar o teu caminho e será bem-sucedido, se tiver coragem de obedecer os princípios da lei. Às vezes a gente pega esse texto e a gente fica só com a palavra de motivação e de encorajamento, não é? Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Mas ele fala: não cesses de falar deste livro da lei. Medita nele de dia e de noite, para que tenhas coragem de fazer tudo quanto nele está escrito. Nós estamos precisando de homens e mulheres de coragem, que têm coragem de viver a palavra, que não se envergonham do Evangelho, porque é poder de Deus para a transformação. Mas tem muita gente que tem vergonha. É só um negocinho aqui, não tem problema não. Aquele que se envergonhar de mim, eu também vou me envergonhar dele diante do meu Pai. Mas aquele que me confessar, eu vou confessar. Jesus disse. Irmãos e irmãs, quando nós temos convicção de que o Senhor é conosco, as nossas atitudes são coerentes com aquilo que nós professamos. Porque Maria, se ela não tivesse convicção que o Senhor era com ela, ela não aceitaria o desafio, porque era grande demais para a época. Ela poderia pensar: José não vai me querer, vou perder o casamento, não é? Vou perder a oportunidade. Imagina o que as minhas amigas vão falar de mim agora. Eu apareço grávida. Se hoje as pessoas escandalizam, imagina há 2000 anos atrás. Mas porque Maria, ela tinha convicção da presença do Senhor, ela aceitou o desafio. Ela ouviu Deus falando: não tenha medo, eu sou contigo. Projeto de Deus. E você podemos ter convicção que o Senhor é conosco. Se você está dentro de um projeto de Deus, você pode ter convicção que o Senhor é contigo. Mas quando você sai desse projeto, aí é difícil. É difícil. Maria, mulher santa. Maria, convicção da presença de Jesus. Maria, uma mulher que se submeteu à ação do Espírito Santo. Quanta gente resistindo à ação do Espírito Santo. Quando o projeto é dado pelo Espírito Santo, ele não morre, ele não se esfacela, ele não acaba no meio do caminho. Tu conceberás
e darás à luz. Quantos abortos têm acontecido no meio do caminho por vontade humana, não de Deus, não de Deus. O projeto que nasce no coração de Deus, ele não é apenas concebido, ele vem à luz, por conta da obediência a Ele mesmo. Tu conceberás e darás à luz. Deus usou o ventre de uma mulher chamada Maria, para que se cumprisse o maior de todos os projetos. No ventre de Maria foi gerado o Salvador do mundo, que trouxe salvação a milhões de pessoas. Sabe o que isso fala para mim e para você? Que Deus ainda quer que homens e mulheres, mesmo os homens que não têm ventre, Ele quer que nós possamos gerar, sermos ventre dEle aqui na terra. Não mais para filhos biológicos, mas para filhos espirituais. Porque Deus tem chamado a mim e a você para sermos pais e mães de multidão. Ele ainda conta comigo e com você para gerarmos filhos espirituais, para que muitos sejam libertos, para que muitos sejam salvos. E por isso eu creio na multidão que está vindo. Porque se cada um de nós aqui, irmãos e irmãs, gerarmos um por ano, vai ser muito rápido, muito rápido. Nós logo teremos que ter um espaço muito maior, muito maior. Nesse Dia das Mães, eu e você precisamos nos espelhar nessa mulher, que é lembrada até hoje, 2000 anos depois. E perceber que eu e você precisamos uma vida de santidade. Precisamos ter convicção de que o Senhor é conosco realmente. Que os nossos projetos estão alinhavados ou alinhados aos princípios da palavra de Deus. Precisamos ter convicção do poder do Espírito sobre nós e da unção do Espírito que dirige todo aquele que recebeu a Jesus como Salvador. Quando eu e você recebemos a Jesus como Salvador, nós passamos a ser templo do Espírito Santo. E a Bíblia diz que todo aquele que tem o Espírito é guiado por esse mesmo Espírito. Se a nossa vida está em perfeita sintonia com a palavra de Deus, o projeto, os desejos do coração, eles estão de acordo com a vontade de Deus. E esse projeto, ainda que pareça impossível a olhos humanos, Deus chama à existência. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu desci a fim de livrá-los, diz o Senhor. O que nós precisamos é fazer como Maria, que poderia ter retrucado, argumentado, batido de frente, dito não. Mas no versículo 38 ela disse: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, segundo a tua palavra. Aqui estamos nós, servos do Senhor, que se cumpra em nós, conforme esta palavra. Eu quero nesse momento orar pelas mães. Você que está do lado de uma mãe aí, continue abraçado, não é? Vamos orar? Senhor, obrigado por esse momento. Senhor, nesta noite traga cura, perdão, reconciliação. Nós te louvamos porque o Senhor tem um projeto para as nossas vidas. O Senhor na eternidade determinou todos os nossos dias de vida. E para que nós viéssemos dentro desse teu projeto, o Senhor usou mulheres. Deus, aqui estão muitas mães. Mães que geraram filhos.
mães que receberam filhos que outras geraram, mas a amam, amam tanto seus filhos, cuidam com tanto carinho. Obrigado, Senhor, pela vida das nossas mães, pelas noites mal dormidas, pela atenção, pelo carinho, mesmo que aqueles momentos em que extrapolaram os limites por causa da luta do momento, por tudo nós dizemos obrigado. Obrigado, Senhor, por cada uma das mães que estão aqui nesta noite, por aqueles que suas mães não estão, mas que talvez estejam distantes. Que o Senhor estenda agora a tua bênção, que o Senhor ministre saúde, que o Senhor ministre alegria, que o Senhor ministre renovo sobre todas as mães, as que estão aqui, as que estão fora daqui. Deus, ajude-nos a honrá-las, ajude-nos a respeitá-las, e nós ministramos sobre as mães a tua vitória. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém.